Olá, ouvintes, tudo bem com vocês? Aqui é o DL, estão todos bem? Espero que estejam. E muito bem-vindos à segunda parte do episódio 4 com o Arthur Gurgel. E começaremos imediatamente onde a primeira parte terminou, então, sem mais enrolações, vamos pra lá. Valeu. E, cara, isso é muito complicado hoje em dia, sobretudo porque as pessoas estão muito extremas com tudo, velho. Qualquer coisa, né? Com qualquer coisa, assim, eu acho que esse é um fenômeno hoje mundial, Tem de feridas expostas, né? Qualquer coisa toca na ferida. Exato. E é muito complicado, cara, porque você tem que estar atento hoje a tudo que você fala, o que você faz e essa questão do politicamente correto tá até chato já, velho, pra ser muito franco. E eu acho interessante observar que eu vejo hoje, eu converso com muitas pessoas, a gente que lida com pessoas de um modo geral, acaba comunicando e às vezes toca em alguns determinados assuntos. E eu vejo que muita gente tá de saco cheio disso, cara, porque os extremos estão assim muito acentuados, assim. Ou você hoje defende uma coisa ou automaticamente você é contra. Exato. Você não pode ser contra, assim, você não pode ser isento, igual eu falo, você é isentão. Pessoa que não quer se manifestar sobre um determinado assunto é visto como uma forma feia. Ou você concorda, ou você concorda. E é uma coisa que eu falei, tipo, em alguns episódios anteriores, eu não lembro qual especificamente agora, mas que eu falei, tipo assim, que você também, além disso, você não é uma pessoa passível de mudar de ideia, por exemplo. Se você muda de ideia, você é taxado como, tipo, um louco. Tipo, como assim? Antes você, sei lá, tipo, era X e hoje você é Y, que é o extremo do X, é tipo, o contrário é absoluto. Aí você fala, cara, não, sei lá, tipo, da semana passada, de ontem pra hoje, da semana passada pra essa, do mês passado pra esse, eu mudei de ideia, tipo, não posso fazer isso, entendeu? Tipo, é cobrado isso, como se, tipo, você tem essa ideia, você só pode manter essa ideia, você não pode ser, tipo, maleável, como se um ser humano fosse um robô, alguma coisa do tipo. Exato. Eu acho isso muito interessante, porque eu já passei por alguns momentos desses na minha vida. Eu nunca fui muito preconceituoso com essa questão de religião, que eu falei assim, eu respeito outras pessoas e outras crenças. Quando eu era adolescente, eu tinha uma certa, vamos dizer assim, um certo ranço de outros irmãos cristãos também, mas que professam a fé protestante, mas porque na minha experiência de vida, eu convivi, quando eu era pequeno, com pessoas que eram extremas, exatamente dessa questão evangélica, e assim, desdenhavam, às vezes xingavam a Virgem Maria e etc. E assim, eu meio que cresci com essa raiva, vamos dizer assim, porque isso a nossa muito fé complicado, né? Não só na parte religiosa, Exato. quanto em qualquer outra área, né, velho? E aí eu fui crescendo e fui vendo que não era bem assim, tinha, assim, isso era exceção, alguns fazem isso, mas não são todos, e aí acabei assim, perdendo esse preconceito. Então, quanto a isso, eu meio que acreditei naquilo e falei, cara, não tem como ter resposta, eu prefiro acreditar nisso por conta de toda essa questão, de várias testemunhas, etc. E eu falei, cara, é isso que eu vou seguir, ponto e acabou. Só que hoje eu observo os extremos para tudo e eu mesmo já mudei minha opinião com relação a muitas coisas. Com isso, por exemplo, da questão do preconceito, né, que eu tinha com alguns protestantes, e um tema que é muito polêmico, que eu mudei minha opinião depois de um tempo, assim, depois de refletir muito sobre o tema e tal, quando eu tinha aí em média de uns 20 e poucos anos, eu era totalmente contra o casamento, o reconhecimento da união homoafetiva e tal. Na verdade, não era contra isso, desculpa, estou falando besteira. Eu nunca fui contra isso. Eu era contra a adoção por um casal gay. Sim. Porque, enfim, falava que a criança ia crescer com aquele exemplo ruim, etc, etc, etc. E uma coisa que eu ainda sou contra é contra o aborto, exceto nos casos que a lei já permite o aborto, que é caso de vítima de estupro. Mas aí tipo, fala. Peraí, vamos. Não, uma pergunta rápida com uma resposta rápida e você faz a sua. Isso é por causa da nossa religião? Não, é aí que tá. Minha fundamentação para ser contra o aborto é totalmente jurídica, não tem nada a ver com religião. Cara. A sua é jurídica e a minha é pessoal, não é religiosa. Exato. Entendeu? O meu porquê de ser contra não tem absolutamente nada a ver com religião. Exato, cara, eu tenho clientes e amigos médicos, e assim, a maioria dos médicos, você vai achar exceção para tudo,
mas a maioria dos médicos é pacífico no entendimento de que, quando há concepção do feto, há vida. E como a gente estuda no direito, inclusive, é muito importante para efeitos jurídicos saber se quando um bebê nasceu, ele já nasceu morto ou se ele nasceu vivo e morreu depois, alguns instantes depois. Isso é muito importante para diferenciar ali, para definir se vão ter herdeiros daquele bebê ou não, por exemplo, entendeu? Então geram outros direitos por conta disso. Então assim, como há uma vida ali depois que houve a concepção do feto, vai muito além do ser vida ou não, né, velho? Tem muito além, tipo assim, tem os direitos, tipo assim, se ele nasceu, né, tipo assim, saiu dali morto, ou se ele nasceu e depois morreu. Caralho, tô falando isso, tipo, ampliou a mente, porque... não, mas... Tipo, toda a concepção de direito à vida é muito complicado, né, cara? Não, e não só, como há vida, aquela vida tem direitos também. Sim. Porque tem muitas feministas aí que defendem o aborto, né? Falam, meu corpo, minhas regras. Beleza, seu corpo, suas regras. Mas a partir do momento que existe uma vida dentro de você, ali é o corpo dela e as regras dela, daquela vida, daquela pessoa. Entendeu? Não são mais os seus. Entendeu? Exato, e assim, eu acredito que deva ter a proteção àquela vida, entendeu? Ela, a mãe, no caso, deveria ter pensado nisso antes. Cara, não... aproveitar que a gente tá falando nesse assunto, você acharia tipo, interessante, sei lá, da gente falar sobre a menina dos 10 anos, que enfim, voltou pra mídia lá, o caso mais recente, assim. O que você tem, tipo, pra falar sobre isso? Tipo, cara, é uma situação sentido, assim... né? É uma situação assim, nesse tipo de situação, aí há um conflito de direitos, né? Tem a menina, que é uma criança ainda. Primeiro que assim, a gente já encontra aí um dos fatores que a lei já permite o aborto, que é o estupro, o feto originado através de uma relação criminosa, né? E tem o fato dela ser uma criança. Então assim, o nascimento daquela nova vida coloca em risco a vida que já existe daquela criança. Então, assim, nesse tipo de situação, eu sou a favor do aborto, porque existe um conflito ali de direitos. Existe uma vida que já existe, que já vivenciou esse mundo, tem os direitos dela, e como ela já existe, eu penso que existe uma preferência dessa vida em relação a outra que ainda vai ver se vai ter ou não as suas chances. Entendeu? Tocando um pouquinho nesse assunto, tipo assim, eu sou meio... Eu não tenho opinião sobre esse caso, porque realmente eu acho que eu não sou capaz de responder algo assim. Mas, na minha percepção, eu acho que o processo em si, do acontecimento, você não acha que foi lento? Tipo, esperar talvez chegar naquela fase que chegou do feto, assim, tipo, ter que esperar um processo, né, rolar atrás. Porque a minha percepção, velho, é que enquanto não escandalizou, aquilo ali foi correndo como... Exato. Eu acho que foi uma parada hypada, sacou? Aí quando escandalizou, não sei se, tipo, correram nesse caso, mas eu acho que deixaram virar, chegar a um ponto tão crítico, que aí entra aquele ponto, que já tinha uma outra vida ali dentro, né, que é a regra dele e tal. Enfim, eu não tenho conclusão sobre isso, não tenho um pensamento que eu acho que vai além do que eu conheço. Mas eu acho muito complicado pensar sobre isso, pelo fato de que talvez se corresse um pouco mais rápido esse processo, é um caso delicado, talvez a parte, eu não sei se a parte judicial tem essa falha, alguma coisa assim, porque demora, velho, demora a correr a parada, demora e vai e volta o processo e tal, muitas vezes aí cai na mão de um cara que não tá nem ligando pro caso e ele vai fazer um memorando, sei lá, um ofício, alguma coisa cagado, só pra rodar da mão dele e vira toda essa bola de neve. E aí quando escandaliza, quem leva a culpa? Talvez as pessoas que não deveriam, tá ligado? Exato. E eu acho que eu cheguei nessa conclusão que eu não sei se eu teria a opinião de tipo deveria ou não deveria. Porque eu também na área da saúde, se eu fosse um pesquisador e tivesse acesso, qual seria a minha opinião de ter uma criança que foi fruto de um aborto, se eu sou, sei lá, um psicólogo, psiquiatra e tal, estudar aquela criança para ver se ela... Pô, isso gera uma raiz gigante, né? E aí uma coisa vai anulando a outra e eu não tenho opinião sobre isso, né? Mas você acha que tipo, o judicial ainda é muito lento e isso pode ter interferido em muita coisa, né?
Cara, eu assim, como eu disse, nesse tipo de situação eu acho que deve ser feito o aborto porque existe um conflito de direitos ali e deve prevalecer o da criança que já existe, que já teve uma vida, que já foi concebida e que é uma criança, ela não é, o corpo dela, biologicamente falando, não é feito para conceber uma vida ainda. Agora, esse tipo de situação ele evidencia às vezes uma realidade que está aí há muito tempo. Com certeza. O judiciário muitas vezes é lento. Nós aqui do Distrito Federal somos privilegiados porque o TJDFT é um dos mais céleres do Brasil, mas infelizmente existem outras realidades nos outros estados aí do Brasil que, cara, é um processo muito lento, muito lento. Nesses casos que caem na mídia, às vezes acelera porque tem a cobrança, a pressão popular, enfim, e aí acaba acelerando. Mas existe uma morosidade do judiciário em outros estados, em parte por conta do excesso de demandas, e aí a gente volta naquela questão lá do brasileiro estar muito frágil, hoje em dia é muito ofendido em algumas situações, então várias coisas hoje geram processo. Cara, às vezes, eu já vi processo assim, de vizinho processar o outro porque caiu uma manga do pé de manga dele, do terreno dele, assim, uma manga do pé de manga do terreno do vizinho, caiu no terreno desse outro sujeito e ele entrou para reclamar por conta disso. Assim, e assim, nem chegou a tentar conversar. É foda, entendeu? As pessoas nem têm um diálogo às vezes, sabe? E aí, assim, gera um excesso de demanda enorme para o judiciário. Por besteira, né? Por besteira. E também tem um outro fator que, além do excesso de demanda, tem a questão que a gente está falando, às vezes, do funcionarismo público que está ali só por conta do salário. E aí, infelizmente, acaba fazendo um trabalho ruim, um trabalho que deixa a máquina pública ainda mais lenta. Fere seus princípios. Exato, exatamente. Então, assim, são muitos fatores que influenciam nisso daí, cara. Infelizmente, mas assim, Mas é bom, eu gostei de escutar você falando que, tipo assim, você como advogado, a sua parte religiosa não interfere na sua opinião do questão de ser contra o aborto. Mas assim, eu acho isso muito legal, eu acho que era exatamente a mesma pergunta que eu ia falar pra ti, porque eu demorei muito, cara, para quebrar a barreira de líderes religiosos, conversar sobre esses assuntos. Porque é difícil, né, cara? Se você chegar com um líder religioso e falar sobre um assunto desse, cara, talvez se você não tiver uma intimidade, um jeito de conversar, seja um pouco complicado, veio a discussão, né? E aí fica um pouco... Exatamente. É difícil de trabalhar esse assunto. Pode falar. Eu hoje, inclusive, assim, eu evito conversa sobre muitos assuntos exatamente por conta desse extremismo que a gente vê em muita gente hoje em dia. Nem todo mundo tem a disponibilidade assim de conversar e tal, já vai partir pro extremo, pra agressão, às vezes verbal, até física em determinadas situações. Então eu já fui muito essa pessoa de tentar debater, de tentar mudar a cabeça da pessoa, e hoje eu faço isso no meu trabalho é esse, às vezes eu preciso convencer o juiz de que os meus clientes têm os direitos, enfim. Então, assim, eu faço isso profissionalmente. E na minha vida pessoal, assim, cara, raríssimas vezes você vai me ver discutindo, tentando convencer alguma coisa. Aquele velho ditado, né? Assim, tipo, não tem como você botar na cabeça alguma coisa que alguém tá, tipo, com a cabeça fechada. Né? Exato. Tipo, não tem como você ensinar alguém que não quer aprender. Exatamente. Uma forma que eu encontrei de fazer isso, e aí, assim, é aquela questão. Você colocar uma ideia na cabeça de uma pessoa ou mostrar alguma coisa para uma pessoa que não está querendo aprender é uma coisa. Outra é você mostrar para uma pessoa que busca aquilo. Sim. E aí, assim, você consegue conversar de uma forma totalmente aberta. E aí eu volto no que eu estava falando da questão dos preconceitos, porque a gente começou a falar dessa questão de aborto, tudo. Eu continuo sendo contra aborto, só que eu comecei a perceber que é um comportamento contraditório e até meio que utópico, é uma realidade que assim é inalcançável eu ser contra o aborto e ao mesmo tempo ser contra a adoção por um casal homoafetivo, a adoção de menores por casal homoafetivo, porque beleza, cara, você não quer abortar, o neném vai nascer, e vai pra onde? Vai virar marginal, vai virar um marginal, vai ter uma vida marginalizada, então assim,
E se existe um casal, dependente da opção sexual, que queira acolher aquela criança... Dar umas melhores condições de vida. Exatamente. Cara... O que acontece muito. Muito. E outra, um dos argumentos mais absurdos, e que eu já defendi isso no passado, é aquela questão de a criança vai crescer e entender que aquilo é certo e não sei o que. Cara, tem muita gente homossexual aí hoje que cresceu num lar heterossexual e virou, cara. Quando é que acontecer, vai acontecer e ponto final, entendeu? E é melhor que a criança cresça assim e tenha esse tipo de opinião do que vire um bandido, às vezes um drogado, enfim, tem uma vida... família, né? Exatamente. Eu acho que, tipo, essas coisas todas assim que a gente tá falando, desde que a gente começou a falar aqui do caso da menina, são tudo nervos aclamados, exaltados, etc. Acho que muitas vezes por causa das mídias sociais, velho. Tipo, do simples fato de você poder, tipo, falar a sua opinião, tipo, bosta que ela seja, etc. Tipo, que eu falo assim, bosta no sentido, tipo... A opinião que eu tenho é a opinião que tu tem. Tipo assim, a sua opinião é 1% e, tipo, 98, 99% das outras pessoas falam, tipo, o contrário do que você está dizendo, entendeu? Tipo, não que a sua opinião seja uma bosta, mas, tipo, é o mínimo, o ralézinho. Mas que, tipo, você se sente em total autoridade e total defesa, tipo, defensável ali através da sua tela, do seu computador. Você se sente super poderoso para exaltar a sua opinião, e tipo assim, é essa opinião que vai reverberar, porque ela é o contrário da opinião da maioria. E aí entra aquela questão, né, cara? Que eu acho que é um dos conceitos nossos aqui, que é diferente. Eu posso falar a minha opinião, você pode falar a sua, ele pode falar dele, ninguém vai se revoltar contra ninguém, todo mundo vai se escutar, e isso tem um crescimento que é tipo assim, eu entender o que ele falou, poxa, isso vai me crescer demais, cara, eu vou tirar essa barreira. Talvez, essa é a minha opinião, talvez o que falta é o ouvinte escutar e ter um julgamento justo, vamos dizer assim. A pessoa teve aquela opinião, não sei de onde brotou, mas pô, vou escutar, beleza, cara, não preciso concordar, mas a opinião que ele tem, eu posso debater a minha e espero que ele escute também, né? Mas infelizmente tipo, não é o que acontece. Não é o que acontece nas mídias sociais, né? Tipo, inclusive, aproveitando para falar das mídias sociais, queria entrar, cara, tipo, trocar já esse assunto que é bem pesado, e acho que também já deu aqui pela cara entre vocês. É algo, velho, tipo, tem fim ali, né? Exato, tipo, cara, é uma situação também que, tipo, acho que imagino todos ficamos tristes e etc, então, tipo, enfim. E pegando o ponto, o gancho das mídias sociais, etc, eu queria falar sobre, tipo, a sua entrada no YouTube, cara. Aborda esses assuntos, velho. Inclusive, como nós já fazemos de praxe e não fizemos desde o início, divulgue suas redes sociais, cara, por gentileza, principalmente aqui da agência onde nós estamos gravando esse episódio, essa agência tão bonita de advocacia. Pois bom, eu tenho conta no Instagram, @ArthurGurgelADV, Arthur com TH, e tem o meu canal Datavênia, que é @canal Datavênia no Instagram, e também no YouTube. Cara, YouTube. Mas enfim, se você não pegou nada também, esperamos que pegue, mas se você está vendo pelo YouTube, vai estar na descrição aqui embaixo no YouTube. E se você está vendo pelo Spotify ou Deezer ou qualquer sistema de streaming de áudio, também provavelmente vai estar em algum lugar. Então é só clicar e seguir o Arthur e sua agência de advocacia e tudo mais. Datavênia. Canal Datavênia. Caraca, eu acertei o nome pela primeira vez, mano. Eu não arrisquei, velho. Cara, eu juro que eu ia falar outra coisa. Eu ia falar Datavádia, sei lá. Não sei. Mas enfim, cara, por favor, conte essa história. É engraçado, eu ia exatamente puxar o gancho disso que a gente estava falando, exatamente falar desse assunto. Porque realmente as redes sociais hoje influenciam muito nessa questão. Nós vivemos em bolhas hoje. Sim. Nós vivemos em bolhas sociais. Eu gerencio 3 contas hoje de Instagram. Tem a minha pessoal, a profissional e a do canal. E é engraçado que no item de pesquisas, cada conta aparece coisas completamente diferentes. Porque, por exemplo, eu sou apaixonado por motos, e aí voltando àquela questão da liberdade, apesar de eu não entrar para aeronáutica nem nada disso, eu
vivencio minha liberdade através do empreendedorismo e tudo, e das motocicletas. E no meu perfil pessoal, quando você abre lá o item de pesquisa, é só ver moto, cara. No profissional, vê muita relação de empreendedorismo e tudo, e também do direito. E no do canal é só questão relacionada ao tema jurídico. E isso mostra que todos nós vivemos em bolhas sociais hoje. Isso faz e assim reforça essa questão do extremismo, que as pessoas vivem nessas bolhas e conversam só com pessoas que pensam como elas. Exato. E aí elas começam a falar, cara, todo mundo pensa assim, não tem como, quem pensa diferente está errado, entendeu? E aí, um belo dia eu faço meus exercícios matinais e tudo, eu acordo cedo, e eu estava fazendo uma caminhada, ouvindo um podcast e tal, e aí me deu um estalo na cabeça e eu falei, cara, tem muita gente falando da educação financeira, que são duas coisas que eu acho que são essenciais de terem na escola, a educação financeira e um estudo básico sobre a Constituição, para entender como é que funciona todo esse sistema, entendeu? Se pensar que eu nunca tinha pensado. Os Estados Unidos já são meio avançados nisso, eles têm economia desde do primário, se eu não me engano, do ginásio, não sei, agora não me recordo, mas eles têm. Essa parte do direito eu nunca tinha pensado, legal. Pois é. Cara, é muito importante, porque... Todos os professores falam assim, tipo, que tem que ter direito desde o colegial. Exato, porque assim, as pessoas, elas votam em políticos e colocam pessoas para tomarem decisões por elas lá, e não sabem o que cada um ali tem que fazer, cara. E assim, 4 anos. Exato. 4 anos é muito tempo. É muito tempo, cara, muito tempo. São muitas decisões que podem impactar muito as nossas vidas. Exato. Entendeu? E o pessoal não sabe para que tem. Cara, acho que 80% da população, não sei exatamente a proporção, mas não sabe para que serve um deputado, para que serve um vereador, para que serve um senador, um presidente. O presidente até que às vezes sabe, entre muitas aspas. Muitas. E aí, além disso, as pessoas alcançam a maioridade ao completarem 18 anos e não tem noção do impacto jurídico das decisões que elas vão tomar ali. Elas sabem que assim, elas podem ser presas, é o que o povo fala. Acho que todo mundo já ouviu essa piadinha infame. Quando você faz 18 anos, cuidado, você pode ser preso. Sabe que tem essa questão criminal, mas tem várias outras decisões que as pessoas tomam na vida que impactam muito nas suas vidas e elas não têm noção disso, entendeu? Então, um belo dia eu estava fazendo uma caminhada e tudo, e aí eu observei, falei, cara, essa questão de educação financeira já tem muita gente falando, mas não tem ninguém, pelo menos que eu não tinha visto até então, ninguém com um canal focado em educar as pessoas do ponto de vista jurídico, entendeu? Depois eu até cheguei a pesquisar, vi uma moça que fazia isso, confesso que eu não me lembro o nome agora, mas algo ainda mais voltado para operadores do direito, que é o que a gente chama, que são aqueles que lidam com o direito do seu dia a dia. E aí... Porque você hoje no financeiro, você bota assim, como investir, como coisa, cai tipo assim... Trocentos milhões de conteúdos. E no direito não tem, né? Exato. Não tem. A maioria dos conteúdos jurídicos que eu observo são voltados para operadores do direito, são voltados para pessoas que já exercem algum cargo jurídico, seja ele qual for. Algum cargo jurídico, técnico jurídico, analista, alguém do MP, juízes, advogados, enfim, alguém do direito. É uma coisa que eu comentei no episódio passado, eu acho que é tipo, o direito principalmente, e o direito eu falo justamente nos direitos que você tem como cidadão, principalmente, né, são postos de uma forma que meio que parece que não é para você saber, o cidadão comum, assim, porque eu acho que tipo, o Estado meio que nega isso para você, né, ou algo do tipo, porque tipo, por exemplo, quando você for enquadrado pela polícia, você não sabe até que ponto você pode falar com o policial sem dar um tapão no seu rosto com direito, etc. Não é nem que nega, cara, é engraçado, porque assim, o acesso a essa informação é muito fácil de achar. Sim. A questão é que as pessoas não são estimuladas a procurar isso. Eu falei no sentido tipo, da linguagem mesmo, específica da linguagem, no caso. E é engraçado que a própria Constituição fala que você não pode deixar de cumprir a lei alegando desconhecê-la. Exato. Então, quando você alcança a maioridade, todo mundo, quando alcança a maioridade,
alcança aquilo que a gente chama de capacidade civil. É a capacidade de praticar atos da vida civil e tudo. E parte do princípio que você conhece a lei, conhece tudo que é para conhecer, que você não pode deixar de cumprir, falando que desconhece. Então, assim, parte desse pressuposto você já conhece. Só que você não conhece. O Código Penal, o Código, toda a Constituição, todas as leis, todas as emendas, tudo. Cara, é muita coisa. É muita coisa. Você aqui, ó, tipo, é porque as pessoas que estão só ouvindo não estão vendo, mas tem muitos livros aqui, um vade-mecum gigante, um livro de direito processual civil, outro livro de direito, e são todos grossíssimos. Então, tipo, como que pode se pressupor que uma pessoa, tipo, comum, um cidadão comum, saiba tudo sobre isso, entendeu? Tipo, isso cara, isso é interessante, realmente. Porque é engraçado que, sei lá, vocês falando isso aí, eu fiquei viajando aqui, eu me senti muito doidão. Eu tô muito viajando. Muito. Porque vocês falaram isso, eu fiquei imaginando, cara, é engraçado. Tipo, a gente veio aqui de frente ao advogado e falou assim, cara, as pessoas deveriam conhecer o básico do direito deles. Sim. O básico. Aí, por exemplo, eu também sou investidor e tal. Eu acho que todo mundo deveria conhecer o básico do investimento, da parte financeira. Exatamente. Com certeza. Aí a gente conversa com outro profissional, o cara fala assim, as pessoas deveriam conhecer o básico e tal coisa. Então, mas aí é porque entra mais uma vez na precariedade do sistema de educação. Exatamente, cara. aí a gente volta naquele negócio que talvez o ensino esteja um pouquinho, né? É o que cara, a gente, nos dois últimos. Esse último episódio a gente comentou do Pedrão, porque realmente foi uma entrevista muito boa. Acho que a gente precisa entrevistar o Pedrão novamente. Pedrão, se você estiver escutando isso, Todos. mas que ele, enquanto professor, ele falou, cara, que professor da educação pública, ele fala, cara, que o aluno, ele não precisa fazer, tipo, nada assim, da educação básica para passar. Ele tem 300 mil recuperações no ano, ele tem recuperação trimestral, semestral, no final do ano, ainda no final do ano, ainda passa por dependência. Cara, então, tipo assim, não é um intuito, tipo, de realmente ensinar, sacou? É um intuito de passar pra frente pra quando você tiver com 18 anos você não saber nada, ou algo do tipo. Isso é assim, complicado, né? Cara, eu já pesquisei um pouco sobre isso, assim, não é muito a minha área de conhecimento, mas existe um porquê por trás disso aí, de estimular o avanço da criança ou do adolescente nessa questão do ensino. Tem até uma questão social aí por trás. Eu realmente não é um tema que eu conheço com profundidade para poder explicar aqui, mas existe um porquê assim. Ainda assim, eu acho que tem muitas coisas que precisam ser melhoradas. Sim. Muito mesmo. Porque tem um princípio, talvez realmente tenha o fundamento, realmente não está indo para casa. Ele não brotou e falou, mas talvez esteja ficando ultrapassado ou... Não, um pouco não. Bastante ultrapassado. Cara, tem coisas, por exemplo, no ensino médio, estão começando a querer mudar isso. Sim. A passos muito lentos, mas estão querendo mudar a questão do ensino médio, tudo, para você começar a estudar algo mais das áreas do seu interesse. Que, cara, por exemplo, a maioria dos conhecimentos de matemática que eu uso na minha vida hoje são conhecimentos básicos. Sim. É soma, subtração, multiplicação e divisão. Ninguém vai usar uma equação de segundo grau na cara, é muito difícil, né? assim. E tem muitos conhecimentos que você aprende ali no ensino médio que é um porre de você estar estudando e que não tem aplicação nenhuma na tua vida. Exato. Entendeu? E aí onde as pessoas, eu vejo que os gestores de ensino aí tudo falham nesse quesito, que, por exemplo, poderiam estar ensinando coisas interessantes com a educação financeira, aplicadas à vida pessoal delas, e aí elas poderiam até sair dali com uma noção muito forte de como administrar finanças pessoais, às vezes até um negócio, porque o ensino é muito hoje voltado para formar empregados, para formar operários ainda. Exato, que é uma coisa da época lá da Revolução Industrial, sim, até hoje se mantém dessa forma. Então isso deveria mudar. E com a questão do direito, eu acho que também era importante para que as pessoas tenham uma consciência maior disso, cara, eu tenho responsabilidades, eu sei quais as responsabilidades que os meus representantes públicos têm e eu consigo tomar melhores decisões por conta disso. E pensando nisso, foi que eu criei o canal, que eu falei, cara, porque eu vejo muitos advogados hoje, e assim, eu não tenho nada contra isso, mas eu vejo muitos advogados informando coisas para mostrar domínio, conhecimento,
e para se promover. E isso é normal, eu às vezes faço isso também. É um sistema de marketing. Normal, não tenho absolutamente nada contra isso. Só que eu quis criar algo mais profundo que isso. Eu quis criar algo que realmente fosse informar as pessoas e, assim, não tendo uma intenção de ter um ganho monetário com aquilo. Realmente tentar deixar a minha contribuição, porque eu acredito muito nisso de, cara, todos nós viemos aqui na Terra com uma missão, com alguma coisa que você precisa. É igual tem um amigo meu que ele fala, que eu acho sensacional isso. Fala, cara, você veio aqui na Terra para das duas uma. Ou você deixar algum legado, alguma coisa para a humanidade, você contribuir para a humanidade de alguma forma, ou você fazer um filho ou uma filha que vá fazer isso. E eu concordo demais com isso, cara. Tipo isso. Então eu criei o canal para isso, para informar as pessoas, para assim, tentar tratar desse tema jurídico da forma mais acessível possível. Que seria tipo por meio nerds, vamos supor. Também, né? Também meios nerds, formas mais fáceis, mais palatáveis das pessoas. Eu confesso que eu vi um vídeo só seu. E não foi inteiro, me desculpe, mas que foi você ensinando direito por Star Wars. Como Star Wars pode te ensinar direito constitucional. Foi o que o pessoal mais assistiu, não? Cara, é o que tá na página. Quando você entra na página, é esse que solta. É que sempre tem esse vídeo de chamada. É esse. Foi esse que eu vi. É o marketing. Eu ouvi. Tipo, você se apresentou assim, meu nome é Arthur, tal, e hoje eu vou ensinar direito através de Star Wars. Todo mundo. Aí eu caraca, como assim? Por que eu fiz tipo 6 meses de cursinho e ninguém me falou que podia fazer isso, sacou? Mas isso é legal, velho. Cara, demais. Um pouquinho que ele falou, mandar um salve Por favor. até pro John Alves, que falou uma coisa que ele citou aqui, velho, que é muito legal. Tipo, se você morresse hoje, qual o legado que você deixou, velho? Isso é foda, velho. Isso é realmente uma coisa a se pensar, cara. E assim, muita gente não pensa, cara. E aí é onde a gente volta naquela questão do ensino, de que as pessoas, elas são educadas para serem empregados. E aí, assim, entra no que o Robert Kiyosaki, né, autor de Pai Rico, Pai Pobre, chama de corrida dos ratos. Sim. Elas trabalham pra caramba para ter um salário, para conquistar bens e se endividam por conta disso, exatamente. E aí começam a trabalhar para pagar essas dívidas e entram nesse ciclo e fica eternamente. E aí elas trabalham porque precisam custear a vida que elas queriam ter e que tentaram mostrar para os outros através desses parcelamentos, endividamentos, etc, que elas tinham, mas que na verdade ainda não tinham, entendeu? Tem aquele negócio da Alok, velho, que soltou aquele, acho que é The Wall, acho que é um remix daquela música, tem um ratinho correndo atrás da felicidade, não sei se você já viu. Já vi. Isso eu acho que é um resumo do resumo tal do livro, né, que realmente acontece. Eu acho muito legal. Eu fico, quando começa essa música, eu falei, cara, eu vou assistir ele rapidão só pra mim. Vou refletir um pouquinho, cara. E é legal, né? É muito legal, cara. E assim, é aí onde eu acho que o lance do legado, você automaticamente precisa estar fazendo alguma coisa que você gosta, que você sinta bem. Você não vai fazer nada que você não goste com amor, assim. Pode ser que você até faça, mas não tem aquela coisa de falar, cara, eu nasci para isso e é com isso que eu quero deixar minha contribuição para o mundo. Quando você trabalha só por dinheiro, só para sustentar, só por necessidade, às vezes você não tem nem tempo de parar para pensar, cara, eu vou fazer isso porque eu gosto. Não, você trabalha porque você precisa, porque às vezes você tem filho pequeno para criar, enfim, tem uma série de obrigações que você precisa estar cumprindo. E é por isso que essa questão da educação financeira é importante. Eu tenho observado esse movimento muito forte de 2015 para cá, depois daquela crise que a gente passou, e eu tenho visto que muitas pessoas estão começando a fazer coisas por vocação, por gostar daquilo, por estar realizando um sonho, por deixar uma marca. Muitos novos empregos, assim, tipo, entre aspas também, empregos estão surgindo, né, assim, tipo, por exemplo, a ascensão dos comediantes, por exemplo. Exato. Entendeu? Que, tipo, já tinham antes, já tem, tipo, desde 1980, 1990, mas que, tipo assim, era aquela coisa, não era um emprego e tudo mais. Aí hoje, também, tipo,
E a maioria deles falam assim, tipo, cara, hoje eu sou comediante porque eu não posso trabalhar. Entendeu? Aí, tipo, só que o que acontece? Ser comediante é um trabalho. Os caras têm que estudar, tipo, as formas de tirar a risada do público, etc. Então, tipo, os caras têm que saber. Eles profissionalizaram uma coisa que não era bem profissionalizada, né? Assim, eles criaram um método e tudo. Então, um cara que eu inclusive admiro muito pela coragem dele, principalmente de tratar temas muito polêmicos. E também Quem tá esperando? o Léo Lins. O Léo Lins, cara. O Léo Lins, cara. Cara, ele trata temas muito polêmicos. E outra, ele criou uma metodologia que muitos outros comediantes se formaram através dessa metodologia dele. 100% humor negro. Exatamente. Eu acho fantástico, cara. Ele aborda temas assim, bem delicados, e consegue fazer as pessoas rirem. Só que assim, essa galera, por exemplo, do politicamente correto, já não curte o show dele, porque é um negócio que é pesado, cara. Não, entendeu? ele, tipo... o que é foda do Léo assim, é que, tipo... Porque tem muito... A mídia sempre tenta propagar essa parada do limite do humor, né? E ele sempre fala que, tipo, cara, no humor não tem limite. Porque, tipo assim, o humor começa exatamente onde a tragédia termina. Sim, entendeu? Só que, tipo assim, onde que a tragédia termina? Você não discute onde a tragédia termina, mas você discute onde o humor começa. Então, tipo, por que, sacou? Uma pessoa que trouxe uma realidade pro Brasil, assim, tá... Realmente, eu acho que todas as vezes que ele entra na entrevista ou falando sobre esse assunto e que traz essa realidade que no Brasil hoje está se tornando atual, mas que nos Estados Unidos, velho, já é, já é ultrapassado, talvez, não sei, ultrapassado não, mas já é muito comum, que é o Rafinha Bastos. Ele fala muito sobre isso, que aqui lá nos Estados Unidos ele já prega esse tipo de humor há um tempão, velho, entendeu? E muitas vezes aqui no Brasil a gente fica batendo cabeça com as paradas que, tipo assim, cara, se você não gosta disso, ele tá tentando trazer um pouco de felicidade pro povo que curte, tá ligado? Então não escuta, tá ligado? É um tipo de trabalho dele. É porque é uma coisa nova, né? Acho que toda coisa nova sofre muita crítica, né? Tipo, igual eu tô vendo um seriado agora da Netflix chamado GDL, que foi o nome brasileiro, né? Mas em inglês é o Real... enfim, é um... Como que é o nome brasileiro? GDL, que é tipo... Isso não é brasileiro não, velho. Eu ia falar, porra, esse brasileiro aí, esse português aí eu não falo não, cara. God Style ou God Like, alguma coisa assim. É tipo uma minissérie que fala sobre a história dos videogames, entendeu? Cara, é muito bom. E eu tô tipo num episódio justamente que fala, que é o último no caso, que fala sobre a ascensão dos jogos de luta sangrentos e tudo mais, de violência, tipo Street Fighter, Mortal Kombat, The King of Fighters. Todos esses jogos que eu joguei pra caralho. E tipo assim, que teve uma... Quando lançou, tipo, a mídia caiu em cima, os pais não deixavam os filhos jogarem e tudo mais. E hoje é tipo um dos jogos mais famosos. Cara, eu acho interessantíssimo esse tema, porque, cara, todos nós que nascemos aí na década de 70, 80, 90, acho que 70 não, mas 80 e 90 aí, sim. E a galera que pegou fliperama e tal, jogou muito esses jogos aí, então assim, foi uma fase muito legal das nossas vidas, e assim, nenhum de nós aqui tá matando gente na rua, nem tá seguindo a vida criminosa, nem nada. Não, e isso é um tema que é muito absurdo, cara, porque as pessoas falam, jogos violentos estimulam a violência e tal. Cara, não são as pessoas que vão cometer crimes por conta de jogos. Exato. Cara, eu tô cansado de ver, tipo assim, pessoas que cometem, tipo, igual aqueles caras, assim, tipo, acontece mais nos Estados Unidos, mas aqui aconteceu no Brasil também alguns casos, de ex-alunos que vão até as escolas e fazem os massacres no colégio. Aí, tipo, os jornais, tipo, do Marcelo Rezende lá, que eu acho que ele morreu, né, se não me engano, então, tipo, que esteja em paz, mas que no jornal dele teve ele falando, tipo, não, o cara jogava um tal do Assassin's Creed, que é um jogo de assassino. Cara, eu joguei com Assassin's Creed. Tipo, realmente, cara, é um jogo que te prega valores e os caralhos e tudo mais. E tu fala assim, tipo, só porque o cara é um assassino, tipo, assassinou a parada, tu fala, porque ele jogou o tal jogo, o jogo que influenciou ele a fazer isso. Tu fala, meu Deus do céu! Mas isso aí, quando alguém dá de cara com alguma situação, normalmente a gente tenta vincular alguma coisa. Porque o mundo precisa de culpados. Precisa. O nego fala assim, tipo, esse cara matou, o que ele... Tá, mas vamos tentar achar uma coisa. Aí ele jogava videogame.
Era o que todo mundo sabia que ele gostava de videogame. Vamos caçar alguma coisa. Aí tinha 50 jogos. Aí tinha um Assassin's Creed. Pô, Assassin's Creed. Caraca, olha aí, só o que ele prega e tal. E aí entra muito nessa questão, né? Eu acho chato pra caramba nesse ponto, velho. Mas isso sempre tem, porque, tipo, sempre. Videogames são uma coisa, entre aspas, recente, né? Assim, por exemplo, quem jogou as primeiras gerações de videogames, hoje tem por volta dos seus 30 e poucos anos. Nada, cara. Não, tem mais. O Atari é de 1900. Não, então. O meu pai tem 50 e tantos anos e ele jogou Atari. Não, eu sei, mas eu tô falando assim, tipo, beleza, teve o Atari, aí teve o Space Invaders e tudo mais, aí teve os flippers, aí teve o Nintendo, e eu tô falando, tipo, da era já de guerra da Nintendo e Sega, que é anos 70 e 80. Da era 16 bits. Da era 16 bits, exato, do Genesis, do Mega Drive. Eu fico muito perdido nisso. Então, tipo assim, quem viveu essas paradas assim, onde tipo, os jogos já eram um mercado bilionário no mundo e tudo mais, já era um blockbuster, pode-se dizer assim, economicamente e tudo mais, já era estagnado. É mais ou menos nessa época de Nintendo, de Sega. Tipo assim, tem os seus 30 e poucos, 40 anos, 40 e poucos, sacou? Só que, tipo assim, ainda hoje, quem pensa, quem influencia, quem, tipo, meio que move a cabeça principalmente das pessoas mais jovens, etc., tipo, numa ordem piramidal, alguma coisa do tipo, são a galera que tem, tipo, 60, 70 anos, ou que não, tipo, chegou a viver esse tipo de coisa, por exemplo, sacou? Então, tipo, infelizmente, acho que ainda vai durar aí seus 10, 20 anos de estereótipos contra videogames, né? Essa questão é um tema que eu acho bem interessante, mas que é absurdo, cara, porque, por exemplo, é a mesma coisa que você falar que filmes de ação estimulam crimes, cara. Exato, a violência. As pessoas vão cometer crimes independente de qualquer coisa, velho. Na época, na Idade Média, aí não existiam filmes e as pessoas cometiam crimes e assim... pelo que a gente vê dos registros históricos aí, eram épocas tenebrosas, eram coisas assim, violentíssimas. Era só matar, né? Tinha um massacre. Era um negócio bem, bem pesado. Então, assim. A galera desenvolveu técnicas de torturas assim, absurdas na Idade Média, sacou? Exatamente. Era uma coisa. Quando você para pra pesquisar assim, você fala, meu Deus do céu, era cruel o negócio. E assim, nego, não tinha jogo, não tinha filme, não tinha nada. Nós aqui todos vivenciamos isso. Eu jogo videogame ainda, joguei durante toda a minha infância e nem por isso eu saí matando ninguém na rua. Jogava GTA, achava um barato, às vezes eu pegava pra zoar, pegava o lança-chama e saia atacando fogo em todo mundo na rua. Mas nunca fiz isso na vida real. O meu jogo do momento é GTA Online, é o que eu estou jogando atualmente. E cara, online. Cara, eu tenho esquemas, tipo, porque tem, enfim, eu não vou explicar agora sobre GTA, mas tipo assim, digamos que eu faço muitas coisas ilícitas no GTA, sacou? Muitas, mas muitas. E tipo assim, não necessariamente eu faço isso na vida real, realmente, cara. Exato. Sacou? Tipo, não tem nada a ver. Às vezes o jogo, muitas vezes, é tipo um alívio de estresse ou algo do tipo, cara. Essa é a função da parada. Exatamente. Tipo, velho. Exato. E assim, hoje o jogo é uma mídia que movimenta bilhões aí no mundo. E assim, é uma forma de contar a história também. E pelo que eu conheço, quem começou com isso foi o Hideo Kojima, que criou a franquia que pra mim, é a melhor franquia de jogo de videogame que existe, que é o Metal Gear Solid. Sou completamente apaixonado. Você pega pra jogar a série Metal Gear, cara, conta uma história muito profunda, com uma série de desdobramentos, reviravolta. Metal Gear Solid. Pô, só me lembra agora aquele boneco que vai subindo e descendo assim, tipo, no meio da tela, velho. Isso é Metal Slug. Ah, tá. Velho, eu tô falando, eu sou perdido. Metal Slug também era muito da hora, mas Metal Gear... Metal Slug é top. Eu sei jogar Bomba Pet, FIFA e PES. É isso, velho. Beleza, eu já não curto muito futebol, mas é isso aí, tem uma galera que se amarra. É isso aí, tu tá falando metal, vem metal. Eu já baixei o jogo sem ir, velho. E aí, assim,
jogos também podem contar histórias, podem ensinar muitas coisas, ajudam a estimular o raciocínio em diversas ocasiões. E assim, é uma válvula de escape. Com certeza, igual eu contei nos episódios passados, foi tipo o videogame que me ensinou inglês. E tipo, eu aprendi inglês por causa dos videogames. Eu aprendi muito, assim, eu não sou fluente na língua, sim, mas eu consigo entender textos e às vezes conversações por conta de videogame também. Eu sempre curti muito rock. Eu sabia que eu tinha que jogar videogame, velho. Eu sabia, velho. Não, e assim, é interessante porque, cara, primeiro que funciona pra nós, funciona como uma válvula de escape e tudo, e eu acho que isso é fundamental para qualquer pessoa. Você precisa ter uma válvula de escape. Cara, a gente vive estresse hoje de tudo quanto é forma. Se você não tiver algo para te fazer relaxar, para desestressar, você pira, cara. Então assim, eu, por exemplo, eu jogo videogame, eu gosto de jogar sinuca com os amigos, às vezes tomar uma cervejinha e tal. Amo viajar de moto, tenho jiu-jitsu. É isso que eu ia falar, tem a moto. Exatamente. Então assim, isso tudo são válvulas de escape para te dissipar aquela energia às vezes que você tem e tal. Então assim, é fundamental para todo ser humano ter esse tipo de situação. E assim, para nós é uma válvula de escape, mas é engraçado, e aí a gente tá falando daquela questão das novas profissões e tal. Cara, jogar videogame hoje virou profissão, mano. Exato. Hoje pai e mãe não pode falar, isso aqui não dá futuro. Dá, mano, e dá muita grana isso, cara. Tem muita gente que tá ganhando muita grana com campeonato de Nessa mesma série que eu tava falando da Netflix, eles contam toda a história. E tem 2 episódios que eu guardei na memória que eu acho que, cara, eu nunca vou esquecer. Um é o primeiro campeonato que teve, tipo, eles chamaram de campeonato mundial, mas só foi nos Estados Unidos e, tipo, poucos estados dos Estados Unidos, que foi de Nintendo, que foi um moleque que ganhou, que hoje ele eu não sei se ele fez cirurgia de gênero, como é que é o nome? Mudança de gênero, mas hoje ele é todo feminino, assim, sacou? Feminina, não sei. Tanto faz. Eu não sei usar mais esses achinhos aí. E foi, cara, foi em 1980, e se eu não me engano, ele ganhou de prêmio, acho que foi $5.000, se eu não me engano. Pô, já nessa época, cara. $5.000 era dinheiro para um caralho. E o outro que teve, que esse foi só de Nintendo, né? Porque era, tipo, na época que o Nintendo dominava o mercado. Aí depois teve foi junto com a SEGA, aí a SEGA fez o dela pra competir com o da Nintendo, né? E aí realmente foi do mundo inteiro. Tinha gente da França, dos Estados Unidos, do Brasil, já tinha e tudo mais. E foi um garoto, né? Tipo, que ele era dos Estados Unidos, mas ele era, tipo, tinha traços asiáticos. E o prêmio foi de $10.000, cara. E isso em 80 e pouco também, 86, $10.000. $10.000. Uhum. Cara, e tipo, naquela época já, tipo, porque era um mercado bilionário. Então, tipo assim, imagina, se naquela época tinha prêmios que valiam, tipo, o tanto que $5.000 valia naquela época, hoje, cara, a galera tá, tipo, sustentando casa e os caras... Mas isso é realidade, cara. Você pode ver no YouTube, na Twitch, nego assim, velho, tem nego rachando. Demais. Isso é real. Hoje a galera de videogame virou influência, né? E aí influência é outra profissão que foi criada de tempo pra cá. Cara, hoje tem gente que ganha milhões aí pra divulgar a marca na rede social, que tem milhares de seguidores. Necessidade, milhões. Né, velho? Necessidade, demanda e tal, porque exatamente, aí os filhos estão sendo talvez bajulados ali debaixo do braço. Aí o que eu vou fazer pro meu filho fazer? Eu quero dar um videogame pra ele. Aí o filho vai atrás de quê? De pessoas que jogam videogame. É a demanda. E aí entra, né? É porque imóvel, banco, véio, tudo que existe, que gere dinheiro, existe uma demanda, velho. Exato. Exatamente. Quem investe, quem tem esse pensamento assim, tipo, visionário mesmo, meu irmão, é óbvio que pelo menos já cogitou pensar no mercado de games, porque, cara, é muito dinheiro, cara, muito dinheiro, muito. Igual eu tinha comentado, eu jogo GTA Online e eu tô num comando, né? Que seria como se fosse um grupo de pessoas que jogam com os mesmos objetivos e tudo mais, unidos. E, cara, eu converso diariamente, não converso, né? Mas escuto, porque eu não gosto muito de deixar meu microfone ligado, eu deixo só desligado e fico escutando enquanto tá todo mundo jogando junto. E, cara, tem gente, tipo, de vários estados brasileiros e a galera comentando assim, tipo, hoje eu comprei uma placa de vídeo nova, ou eu tô querendo
trocar meu processador do meu computador, ou tô querendo comprar o jogo X, E é uma grana, etc, e tal. Hoje eu gastei R$50 com o jogo tal, Fall Guys, agora, tipo, a gente tá gravando agora no início de setembro de 2020, acabou de lançar um jogo chamado Fall Guys, que é, tipo, muito doido. Tipo, cara, hoje, eu tava jogando agora de manhã, estamos gravando aqui à noite, hoje de manhã tinha gente falando que gastou, tipo, acho que foi R$30, R$40 no Fall Guys. Esse jogo foi até o que ficou de forma gratuita na PlayStation Plus mês passado, não foi? Eu não sei, cara, eu não tenho. Eu acho que eu ouvi falar, não sei se foi. Ultimamente eu tô Óbvio, jogando isso aí tá... Cara, é muita grana que a galera gasta, é muita grana. Tem gente que fala, tipo assim, cara, eu tô, tipo, juntei R$4.000, mas, tipo, preciso, sei lá, de mais 1.000 ou de mais 500 pra poder fazer todos os upgrades que eu quero no computador, do tipo, comprar os jogos que eu quero e tal. É muita grana, velho. É muita grana. Mas isso tem muita gente que não pensa ainda, que é o que eu tô falando. Nós, e aí voltando naquela questão das bolhas sociais, nós vivemos isso e a gente acaba presenciando esse tipo de situação, enfim. Tem muita gente que não tá atento para esse tipo de coisa. Sim. Investidores antigos e tudo. Por exemplo, o pessoal não pegou mudança de geração do analógico para o digital, por exemplo. A galera que não vivenciou essa mudança, que vem só do analógico, enfrentou dificuldades com essa mudança e tem dificuldades ainda para enxergar determinadas oportunidades. Sim. Porque são realidades ainda muito distantes do mundo que eles viviam antigamente. Por isso que é justamente a oportunidade para as pessoas mais jovens, né? Tipo, igual a gente, por exemplo, tá nas partes dos 20, 30 anos por aí. Exato. Exatamente isso. É uma coisa a se pensar, porque eu jogava besteira e hoje eu vejo uma coisa assim, velho, virou um assunto muito doido, né? Sim. Porque, meu falando, eu não gostava da tipo, história do jogo, história e tal. Eu entrava ali no jogo pra desestressar, tá ligado? Batia o controle ali e partia. E viajava, seja do que for. E aí, quando entra nessa realidade, é uma parada muito louca, cara, demais. E é interessante que eu vejo, por exemplo, comediantes e entrevistas dessa galera aí que mexe com influência virtual e tal. Muitos deles, às vezes, comediante até nos textos, né, falando que os pais que são de uma geração passada falam: meu filho mexe com os negócios aí de videogame, de rede social e nem entende ainda que aquilo é um trabalho que dá dinheiro pra cacete, cara. Exatamente. Porque é uma realidade muito distante deles. Cara, muitos desses youtubers que fazem, tipo, live na Twitch ou que faz, tipo, vídeo pro YouTube e tal, eles, cara, a maioria sempre fala assim, os pais só vão dar, tipo, valor mesmo, só vão entender quando começa a ver o carro. Quando começa a vir, entendeu? O dinheiro em dólar, porque o YouTube paga em dólar, sacou? A galera, tipo, o que acontece? Meu filho passa o dia inteiro no quarto e tá ganhando 10, 15 mil reais por mês. O que tá acontecendo aqui? Tá vendendo droga, velho? Tipo isso. O que você tá fazendo, sacou? Aí que os pais começam a abrir os olhos, cara. Tipo, a maioria dos relatos são assim, velho. Né? Isso é muito doido. E não só, acho que também dos videogames, assim, tipo... mas acho que toda a cultura nerd, geek, etc. também tá, tipo, rendendo bilhões e bilhões. A gente vê, tipo, pela movimentação cinematográfica que tá tendo dos super-heróis, etc. também, né, cara? Tipo, toda essa vibe, assim, tipo, de séries, minisséries, documentários, tudo mais. Que tá eu vou me defender agora porque eu tô perdido no assunto. Eu vou falar que nem o Cortella, ele fala que tudo é um ciclo, tá ligado? Aí, tipo, a barba era uma parada que ninguém dava lá, e hoje tá na moda. Exatamente. Quando a gente, que é tipo nerdão aqui, ó, eu tô com 23 anos. Eu imagino quando eu tiver com 60, 80, eu vou ser um velho paia que curte, tipo, uns desenhos japoneses. E que talvez entre na moda e que vai entrar no ciclo que, tipo, o pessoal tá recrutando. Cara, exato, eu posso ser, tipo, o velho que é pai, tipo, depois eu sou um velho que curtia as paradas de lá de antigamente. Mas, cara, na moda de novo. Tudo na vida são ciclos. Há um tempo atrás, eu tava muito preocupado com o rumo que as coisas estavam tomando, exatamente naquela questão dos extremos e tal. E eu pensando, falei, caramba, bicho, deve ser o fim dos tempos mesmo, a parada tá muito doida e tal. E aí começa a refletir e tudo, e aí eu fui pensar exatamente nessa questão de ciclos, né? E é isso, cara, a vida é feita de ciclos em todos os aspectos, que hoje eu estudo muito sobre mercado financeiro e tudo, e aí você vê que o mercado vive muito de ciclos, entendeu?
tem um ciclo de euforia, dá alto e tal, e aí baixa, crise, depressão e o cacete, aí começa a recuperação, exatamente. E tudo na vida é assim. E aí eu comecei a observar, que aí pensando, pô, os extremos de hoje estão muito acentuados e tal. E aí eu pensando, tipo, por exemplo, a galera que viveu na década de 60, 70, a época dos hippies ali e tal. Às vezes o pessoal de antigamente via, porque, cara, foi quando a AIDS estourou no mundo, o pessoal fazia suruba, usava droga, tocava o terror. Talvez algumas pessoas daquela época olhavam e pensavam, cara, é o fim dos tempos, olha o que o mundo tá vivendo e tal. Exato. E aí veio um momento depois daquilo que foi diferente, e assim vai indo, e aí chega um momento de, vamos dizer assim, normalidade, entre aspas, e aí começa a vir pessoas com comportamentos que vão quebrando aquela regra, e aí entra e vira esse ciclo todo, entendeu? E eu penso que é muito isso, e aí é o que eu estava falando lá no começo, é justamente, eu vejo que muitas pessoas estão de saco cheio do que está acontecendo hoje. Então eu já observo uma determinada mudança, e também com aquela questão do politicamente correto. Cara, o povo tá muito chato com tudo hoje. Pô, não pode falar de gordo, não pode falar de homossexual, não pode falar disso, daquilo. Cara, às vezes, igual eles criaram 300 milhões de gêneros aí de coisas. Tem hora que eu vejo os memes assim na internet, pessoas falando que é um androgênero, que é de não sei o que, do tipo de não sei das quantas. Fico olhando e falo, meu Deus do céu. Eu não entendo nada. Não! Quem é que entende? Eu acho que nem eles entendem direito. Cara, eu entendo, acho que até o plausível, ó, tipo, porque tem porque tipo, cara, a sigla é L, beleza, G, beleza, T, beleza, B, beleza, Q, beleza, I, caralho, eu parei beleza. Disso aí, velho. Eu parei. Não, o I, do I eu já tive que estudar, entendeu? O I eu já tive que estudar e o A também. A partir daí, irmão, eu não sei, velho. Cara, eu vi um negócio que realmente eu presenciei, eu me senti ignorante, mas ao mesmo tempo eu falei assim, cara, talvez não seja ignorância, mas talvez um pouco de, não sei explicar só. Mas a pessoa falou que não queria ser chamado de OA, tá ligado? Ela pediu, falou assim, meu nome é tal, mas nós tínhamos tipo, ou tal pessoa. Sim, pessoa, entendi. Tá? Aí tipo, você me chama... uma pessoa que não se identifica com nenhum dos gêneros masculino e feminino. Exatamente, eu não consegui. Não é preconceito, não é nada, mas eu não tô acostumado, velho. E a pessoa achou ruim. E aí, momentos depois eu falei assim, tal pessoa. Aí a pessoa, eu te falei, não é pra chamar assim. Eu falei, desculpa, cara, eu não tô acostumado. É hábito. É a primeira pessoa que me falou isso. Não é preconceito, desculpa se você tá se sentindo mal, mas é que eu não tenho esse costume, me perdoa. Aí a pessoa, tipo assim, se sentiu depois disso, essa pessoa entendeu o que eu quero falar. Eu entendi, eu não consigo, talvez por cultura, educação e tal, mas, velho, que viagem, velho. É algo exagerado, né, cara? Eu acho que é o seguinte, cara, deve existir o respeito a qualquer pessoa que seja, independente de gênero, raça, cor, condição financeira, enfim. Eu acho que deve existir o respeito de tudo e de todos, cara. Só que, independente do que você escolha, você também deve respeitar a opinião do outro, e ponto final. Sim, a opinião entendeu? Pura. Exato. Tipo assim, o que as próprias pessoas falam, que se identificam dentro de algumas dessas siglas, igual eu falei, né? Tipo, LGBTQIA+, etc. Cara, para as próprias pessoas, às vezes é muito difícil se identificar com algumas dessas letras, com algumas dessas denominações. Porque, tipo, hoje já tá tão, assim, diverso a parada, porque, tipo, preciso realmente me identificar com a parada, a pessoa tem que pensar e tal, e mesmo que aquela não seja 100% a ideologia dela, mas, tipo, ela encontra uma que é, sei lá, 70%, aí ela vai naquela, simplesmente pra, tipo assim, se caracterizar. Então, tipo, pra própria pessoa já é difícil. Então, tipo, cara, se você não quiser se caracterizar, você quiser, tipo, se identificar como, tipo, pelo seu nome, tipo, eu sou eu e tal, já era, acabou, velho, entendeu? Tipo, você não precisa ser taxado, entendeu? Como eu acho que ultrapassou a questão, é o que eu tô falando. A razão de muitos desses movimentos existirem é a busca pelo respeito. E eu acredito que deva respeitar, independente de qualquer coisa. Com certeza. Só que eu observo hoje que muito tem a questão da vaidade, da questão do querer até se sobressair, é o que o povo fala, lacrar, imitar e fazer as coisas para se aparecer mais do que para buscar respeito. Mudou o propósito de determinadas coisas. Igual o feminismo.
também que a gente fala que, assim, tipo, por exemplo, eu fiz uma matéria na faculdade, eu tava até te falando, né? Se eu não me engano. A gente Que eu conversou fiz. muito, A gente conversou muita coisa. Que eu fiz Introdução à Sociologia, foi uma das matérias obrigatórias que eu tinha que fazer pro meu curso. E nessa matéria a gente aprendeu sobre os fundamentos científicos da a história toda do feminismo, sacou? E foram meninas feministas que explicaram toda essa matéria, não foi a professora, foram alunas, cara, que explicaram sobre isso e tal, tipo, monitoras, né, da matéria, e elas no final, tipo, chegaram e falaram, cara, então, tipo, isso é o feminismo científico, agora vocês peguem todo o feminismo que tem aí nas mídias, que as pessoas tentam propagar, e associem, e, tipo, vejam o que é o verdadeiro feminismo, sabe? Tipo, o verdadeiro feminismo é isso que a gente passou aqui, que é, tipo, que tem pessoas como exemplo, que tem ciência, que tem revolução, que tem, tipo, guerra, assim, tipo, guerra no sentido, eu falo de, tipo, de forças, assim, tipo, contrárias, né, onde tem... Disputas, né? Disputas, exato. Então, tipo assim, cara, eles falaram tudo, assim, tipo, da Frida Kahlo, todas as mulheres, tipo, feministas da história. Tu tem que trazer um pessoal assim, velho, pra conversar também. Sacou? Tipo, é muito diferente do que a mídia propaga. Cara, se você observa, eu não sou um grande entendedor do tema, mas pelo pouco que eu conheço, a razão do feminismo existir no passado foi uma razão muito nobre, porque assim, mulheres antigamente não tinham direito a voto, eram meio que tratadas como seres inferiores de fato. Serviçais e tudo mais. Exatamente, assim, muitos foram os avanços nisso, e hoje eu falo, eu desafio qualquer um que estiver ouvindo aqui agora a buscar um direito que o homem exclusivamente tenha, que a mulher não tem. Desafio. Não tem isso, não tem. Exato. As mulheres têm vários direitos que os homens não têm, mas não existe hoje na sistemática jurídica brasileira, pelo que eu saiba, mundial. Pode ser que eu esteja falando besteira, mas não existe nenhum direito que é exclusivo de um homem que a mulher não tenha, mas existem vários que as mulheres possuem e que os homens não têm. Que viagem, né, velho? Pois é. E ainda assim, costumam falar que mulher tem menos, que mulher, assim, é inferior ao homem. Né, e não é bem assim, tipo, cara. É porque eu acho que quando as pessoas falam assim, porque eu acho que é questão de prática, né? Porque você tá falando, tipo, de um aspecto mais teórico, né? Tipo, das leis que tem, sim. Então, tipo assim, mas eu acho que realmente na prática é assim mesmo, onde, tipo, sei lá, não é que o direito das mulheres é, tipo, exercido de uma forma mais, sei lá, esdrúxula do que o de um homem, por exemplo. Mas meio que entendeu? Eu tenho uma certa dificuldade de entender e visualizar esse tipo de situação, porque, assim, pela minha história, por exemplo, todos os lugares que eu trabalhei, eu tive exemplo muito forte de mulheres que eram muito respeitadas por ser excelentes profissionais e não por serem mulheres ou homens, enfim. Sim. Eram muito respeitadas por isso, ganhavam muito bem por isso. Então, assim, na minha realidade, na minha história, o que eu vivenciei, eu tive uma dificuldade de vivenciar, de entender e de ver que esse tipo de coisa acontece com uma grande frequência, porque todas as minhas experiências profissionais eu tive mulheres que, ganhavam muito bem, assim, eram ultra respeitadas, porque eram profissionais fantásticas, entendeu? Então eu tenho essa dificuldade, porque o pessoal fala como se isso acontecesse de uma forma, como se isso fosse maioria, e assim, eu acho que não é, entendeu? Não estou dizendo que não aconteça, pode ser que aconteça, e assim, eu acredito que ainda deve acontecer, assim como acontecem várias outras coisas, mas eu não acho que hoje isso seja uma questão assim monstruosa, um dos grandes problemas da sociedade, entendeu? Sim. Eu concordo, velho, nesse ponto, porque quando eu comecei a gerenciar um local que eu trabalhava, eu tive uma certa barreira com isso, porque eu tenho um conceito que é o seguinte: antes de você tratar masculinidade, feminismo, homossexualismo, seja o que for, velho, ser pessoas realmente, eu tenho aquele conceito que a pessoa tem que ser gente, ser humano, independente, velho, de qualquer coisa dessa aqui, a pessoa tem que, tipo... Exatamente. Só ser humano, velho. Se você entende o direito de cada um ali, cagou pro resto, tá ligado? Você não precisa chegar naquele extremo ali. Exato. E aí... Eu sempre, não sempre, mas eu tento trabalhar com isso. E eu trabalhei com uma pessoa que era homossexual. E, tipo, na verdade era uma menina, que ela era casada com outra mulher e tal. E eu nunca
diferenciei, tratar uma mulher, um homem e tal, entendeu? Exato. Eu trato do jeito, eu acho que não tem muito que pontuar, né, nesse ponto, nessa causa. E aí, eu me senti mal quando ela veio falar, mas é só porque eu sou casada com outra mulher, você me trata desse jeito, como se eu fosse um homem. Aí eu me senti mal porque eu fiquei pensando assim, cara, você acha que eu tô me expressando errado? Aí depois eu falei, cara, mas teu princípio não é esse, cara, você pensa, não, tu tá tratando dela como qualquer outra pessoa. E aí eu fiquei injuriado com a causa. Depois eu fui entender que nem todo mundo tá nessa causa, mas que é uma coisa que entra nesse ponto de que eu também não convivi com e-mails que as mulheres não são, velho, tratadas mal. Exatamente. Então eu não conheço esse ambiente de onde é desvalorizado e tal, talvez então... eu entro naquele aspecto. Será que é eu, velho, que tô... E aí começa a se pensar, será que eu tô tratando mal? Não, e aí então, é aquela... Foi mal, tu Não, beleza, agora. só um minuto. Eu vou dar, tipo, uma realidade pra vocês aqui. Cara, é a mesma história, Arthur, que você contou, só que com um anexo. E é uma história real também, inclusive. E isso eu vou falar também, acho que tanto faz. No meu segundo estágio da faculdade, segundo e último estágio que eu fiz, graças a meu bom Deus. Cara, realmente, enfim, acho que é outra coisa que eu posso falar mais pra frente. Mas enfim, a chefe do meu chefe, a coordenadora, era uma mulher, né, coordenadora, era a única, tipo, coordenadora, tinham vários setores, várias gestões, gerências, né, e ela era a única mulher coordenadora de uma gerência. E a gerência só tinha ela de mulher efetiva, assim, né, porque lá eram cargos comissionados, não era todo mundo, era servidor público, enfim, funcionário, concursado, né, era comissionado. E ela estava à frente da gestão onde eu trabalhava. E tinha eu e uma menina que trabalhava comigo, que era estagiária também. E todos os cargos comissionados eram homens. Desses homens, a metade dava em cima da menina que trabalhava comigo. E acho que eram 8 homens, se eu não me engano. Cara, a metade dava em cima dessa menina que trabalhava comigo, outra estagiária, sacou? Tipo, desrespeitosamente. Esse respeito aí pega pesado, né? Sacou? Tipo assim, de eu ver que a mina tava incomodada, sacou? E a coordenadora via e não fazia nada. Isso é um aspecto chato, cara. Não, e assim, isso é uma coisa, cara, E ela era, tipo, igual você falou, era uma mulher respeitada. Ela era, tipo, uma pessoa que tava ali... Porque, tipo, acima dela só tinha a diretoria da empresa. Sacou? A diretoria e acima da diretoria a presidência, sacou? Então, tipo assim, ela estava em contato direto com a diretoria e a presidência, ou algo do tipo. Então ela tinha total autoridade para, tipo, literalmente fazer alguma coisa, o que ela, tipo, deveria fazer. Ela não fazia porque ela não queria, literalmente, porque ela via, e todo mundo via que ela via. Cara, eu tava abordando esse tema mais a questão profissional, que o povo costuma falar e tal, e assim... Infelizmente, essas coisas acontecem. Não é que eu não acredite que não aconteça. Sim. Eu sei que acontece, é uma realidade que ainda acontece muito. Só que o que eu fiz questão de deixar bem claro que na minha perspectiva, na lente que eu enxergo o mundo, não, sim, eu tenho uma certa dificuldade, porque os exemplos que eu tive não me mostraram isso, entendeu? Exato. E assim, isso é uma coisa que eu observei, eu abri muito meus olhos depois que eu li o livro chamado 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Só pra exemplo, tipo, fechar claro uma parada, só porque, tipo assim, vocês dois falaram de 2 exemplos onde, tipo, nas suas realidades não havia. Por isso que eu comentei uma que na minha uma que na minha havia, por isso só pra, tipo... Não, eu deixar, entendi. né? E assim, é um negócio que acontece, mas que bate tanto na tecla que eu penso que o tanto que acontece hoje não é tanto quanto antigamente, só que hoje divulga muito mais, então dá a entender que é uma frequência enorme ainda. Mais uma vez aquela parada do hype da mídia, né? Exatamente. Isso aí, por exemplo, uma coisa que eu aprendi na faculdade é que meu professor de Direito Penal, na época, ele falou, olha, cara, se você for pegar a estatística, menos de 10% dos crimes acontecem são praticados por menores de idade. Só que a mídia divulga o tempo todo, então o pessoal pensa que isso acontece demais, que a maioria é cometido por menores. Não é, entendeu? E é aquela coisa também, tipo, informação é poder. E
os jornais, por exemplo, são quem, tipo, provavelmente dão as informações, por exemplo, das notícias, do que acontece todo dia, toda hora, etc. Eles manipulam. Exato, e eles contam da forma que eles querem. Então, tipo assim, é aquela sapiência de que você ter, de saber aonde que você vai buscar as suas informações noticiárias, né? Exatamente. Jornalísticas e tudo mais. Né? Exatamente. Porque, tipo, se você... acho que foi você que comentou, não sei, ou algum dos nossos convidados, que tipo, cara, se você passa o dia inteiro vendo da Atena, você vai achar que você vai sair e você vai, tipo, tomar um tiro na esquina, né? Exatamente. É um dos pontos do qual eu não gosto de televisão e não optei por não ter televisão na minha casa. Eu não assisto também hoje. Eu tenho, mas assim, eu tenho pra jogar videogame. Eu tenho para jogar videogame, né? Ver filme e série, exatamente. Só. Não tenho, velho. Realmente eu desliguei desse ponto, foi uma opção. Assim, é uma situação muito delicada de falar e assim, de novo, eu não acredito que não existe, eu sei que existe ainda e é algo que deve ser combatido de forma veemente. Claro que eu também acredito nisso. Existe. Claro, porque é machista escroto e tal, e não é bem assim, cara. Eu sei, só que eu vejo que é divulgado de uma forma que, cara, acontece o tempo todo. Você vê, numa sala de 3 pessoas aqui, 2 nunca vivenciaram esse tipo de coisa, um vivenciou. Então, assim, em tese, aqui no ambiente que a gente está neste momento é uma minoria. Sim. Então, eu penso que isso seja uma minoria. E eu, pela criação que eu tive, eu aprendi a respeitar independente de qualquer coisa. Cara, minha mãe sempre foi muito respeitada em todos os lugares que ela frequentou a minha vida inteira. Eu nunca vi minha mãe ser desrespeitada pelo fato dela ser mulher, entendeu? E ela sempre ela tem uma habilidade de liderança muito forte e onde ela passa, as pessoas param para escutar ela e tudo, enfim. Então, pelos exemplos que eu tive, eu tenho uma certa dificuldade de assimilar esse tipo de coisa, mas eu sei que é uma realidade que infelizmente ainda acontece muito. Cara, para finalizar, eu gostaria de dar a palavra novamente, cara, eu gostaria de falar alguma coisa, tipo, da tua área, que eu acho que, no meu ver, a minha ideia de conversar contigo é conhecer um pouco mais desse mundo, que realmente, como eu falei, eu sou ignorante, assim, conheço muito pouco, então eu espero a gente conversar de novo. Claro. Cara, a gente trocar outras ideias, aprofundar. Tem muita coisa para falar ainda, né? Porque assim, a gente não tem pauta, não tem nada do qual que a gente vai trocar ideia, então... Eu espero, de um pouquinho que você conversou, aprofundar em algumas coisas, quem sabe voltar e conversar de Na hora, cara, pô, gostei demais. Que eu acredito que tem muito assunto pra falar. Tem, cara, tem, não é pouco não. Acho legal. Então, antes de passar a palavra, acho que em nome do nosso podcast, o podcast, a gente agradece muito a sua palavra. Acho que quem mais ganhou aqui foi a gente, poder conversar com que isso, cara. Com certeza. E o que você acha desse teu lado? O que talvez tenha ficado aí para falar um pouco? Você tem alguma coisa? Não, assim, é igual eu falei, tem muitos temas que a gente precisa conversar. Se fosse abrir agora, a gente ia ficar aqui, pô, já tá dando quase 3 horas de podcast. E tem muita coisa para se falar. Eu só acho que, assim, é muito importante, principalmente na sociedade que a gente vive hoje, de novo, os extremos e tudo, é muito importante que as pessoas busquem informação e tomem muito cuidado também com a fonte dessa informação de fato, antes de saírem falando por aí na internet o que pensam e tudo, sem pensar nas consequências. Porque assim, hoje existe uma realidade do mundo dentro da internet e as pessoas têm uma falsa impressão de que elas podem fazer o que quiser ali dentro, que não vai ter nenhum tipo de consequência, e não é bem por aí que acontece. Tem consequências do que se faz ali. Hoje em dia a gente vê vira e mexe aí casos de comediantes que respondem processos por atos que fizeram, enfim, coisas que falaram e postaram em vídeos, e as pessoas precisam, primeiro, esfriar a cabeça, se informar de mente aberta, não buscar aquela que eu falo, o viés da confirmação, buscar motivo do porquê que ela está certa, mas não buscar entender de fato as razões daquela pessoa. Colocar filtro. Exatamente, colocar um filtro e tentar se colocar no lugar daquela pessoa e tentar, cara, por que essa pessoa pensa daquele jeito? Entendeu? Exatamente. Eu hoje, assim, igual eu falei, eu evito muito discutir na minha vida pessoal, porque, cara,
sempre quando eu paro para analisar isso daí, às vezes eu entendo do porquê daquilo tá acontecendo. E aí eu penso, cara, não cabe a mim mudar, quem sou eu para mudar a cabeça dessa pessoa ou querer que ela mude de opinião? Não sou ninguém para fazer isso. E se todas as pessoas fizessem isso, talvez a gente teria muito menos problemas do que a gente tem hoje, né? Se todo mundo parasse e colocasse no lugar do outro e falasse, cara, a pessoa pensa ali e respeitar a opinião dos outros, exatamente. Hoje, infelizmente, as pessoas não querem respeito, elas querem impor as suas próprias opiniões. Elas falam em respeito, em liberdade de expressão, mas isso tudo é muito bonito, é muito lindinho, quando está todo mundo conversando no assunto e de acordo com as ideias delas. Quando caminha para um lado um pouco diferente, aí já acabou tudo isso. E dane-se o que ela pensa, o que ela acha certo ou errado, ela vai falar que está errado, vai combater aquilo ali, vai querer convencer dela do porquê ela está errada, porque ela tem que seguir aquele pensamento. Exato. Cara, eu concordo muito com isso, velho. É isso. Pô, show de bola. Cara, muito obrigado, Arthur, pela sua disponibilidade de estar aí conosco essas horas. Foi muito bom, cara. Realmente. Reforça as suas redes sociais, por favor. Mais uma vez, eu que agradeço também a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. É sempre muito bom. E assim, obrigado. Como eu acredito de verdade, é uma troca de conhecimentos. Todos nós temos o que aprender com todo mundo. E é muito bom. E assim, espero que a gente converse mais vezes. Foi muito, muito legal o papo. Gostei muito. Tem muitos assuntos que a gente ainda pode estar conversando, com certeza. Para quem se interessar aí, siga a gente lá no canal Data Vênia. A gente procura elucidar, deixar claro muitos temas jurídicos, temas inclusive polêmicos. Muito em breve aí teremos um vídeo falando sobre racismo e citando a diferença, que muita gente confunde a diferença entre racismo e injúria racial. Pois é. Muito em breve teremos esse vídeo aí no canal. Sigam a gente também lá, @ArthurGurgelADV, para quem tiver interesse, é meu perfil pessoal, aí não mais como produtor de conteúdo, né? Não é o perfil do canal, é o meu pessoal. E é isso, sigo também no YouTube, eu estou no Instagram, tanto o canal Data Vênia como @ArthurGurgelADV, e no YouTube, canal Data Vênia. Show de bola. Velho. Muito obrigado. Eu peço que sigam-nos também nas nossas redes sociais, que é @popodcast no Instagram, com X, sempre com X. Popodcast no YouTube, canal Popodcast. E no Spotify, Deezer e provavelmente todos os outros serviços de streaming de áudio, você pesquise Popodcast que estaremos lá tudo para que vocês... Tudo com X. A grafia é errada, mas a mensagem é muito certa. Rapaz, o cara mandou muito aí, hein? Parceiro. Tem que ser o lema do velho. a grafia errada, mas o... Como é que é a grafia errada? A grafia é errada, mas a mensagem é muito certa. Caramba, profundo isso daí. Pois é. Figura. Cara, Um nós... abraço. John, Mr. John, palavras finais. Pô, só agradecer, velho. Só agradece, Só como agradece. diz o famoso comediante Thiago Ventura. Cara, muito bom. Top Excelente, demais. excelente. E vem o próximo. Com certeza, esperamos vocês ouvintes no próximo episódio, que ainda não sabemos com quem será, mas com certeza vai ser com uma pessoa muito sensacional, assim como o Arthur e todos os outros Obrigado. passados foram. É nóis, gente, tamo junto. Muito obrigado.